Olá, queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Essa é a celebração Nova Vida. É muito bom ter a sua audiência, é muito bom contar com a sua participação no nosso culto online. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de dar aquela curtida nas nossas programações virtuais. Nós estamos produzindo um conteúdo online da Igreja Presbiteriana Nova Vida para servir você e sua família. O desejo do nosso coração é que vocês sejam todos muito edificados. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua presença. Essa é a celebração Nova Vida. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esse culto online na presença do Senhor. Estamos nesse momento espalhados em lugares geográficos diferentes, mas reunidos num só coração, numa só mente, num só entendimento, na presença de um único Deus que é onipresente. Te louvamos por essa noite. Derrama sobre nós as tuas bênçãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Vamos agora cantar louvores ao Senhor, que é digno de toda adoração. Graça o recebe, quero
mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor, o teu amor, o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor. Doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor, teu amor, teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus, Jesus. Estar contigo, amado da minha alma, tua noiva
Jesus, 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 oh amado, vem, Jesus, Jesus.
seja feita na terra como é nos céus. Teu reino vem na terra como é nos céus. Teu reino vem. 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 O poder e tua é glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o reino, teu o poder e tua é glória para todo sempre. Teu é o reino, teu o poder e tua é glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Todo sempre. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Queridos irmãos, o rei Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, ele faz uma oração ao Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade que ele, juntamente com o povo de Israel, estavam tendo de ofertar ao Senhor na construção do templo que ele estava preparando para que Salomão construísse. E um trecho dessa oração, eu quero reproduzir para os irmãos, é tremendo. Ele vai dizer: quem somos nós, ou quem sou eu, quem é o seu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente todas essas coisas para Ti, Senhor, porque tudo vem de Ti, das Tuas mãos nós recebemos. Davi, irmãos, ele via o ofertar, o contribuir, como uma dádiva, como um privilégio. E nós queremos oportunizar a você também essa mesma dádiva, de você poder contribuir com a obra do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, com essa disposição de gratidão ao Senhor, oferte, contribua para a casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Soberano Deus e eterno Pai,
Assim como Davi, Senhor, nós queremos ofertar e contribuir com a casa do Senhor, com essa mesma disposição, motivados, ó Deus, pela gratidão. E assim, ó Deus, ofertarmos ao Senhor. Por isso, ó Deus, eu quero rogar a Ti também, que o Senhor alcance cada irmão e irmã que está expressando essa gratidão através das contribuições, que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe ricamente, suprindo, Senhor, cada uma das nossas necessidades, para a glória do Teu santo nome. Amém. Quero compartilhar com vocês nesse momento um texto da Palavra de Deus que se encontra em primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Abra sua Bíblia comigo nesse texto da Palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Você pode acompanhar a leitura em qualquer versão bíblica que você tiver acesso nesse momento. Eu farei a leitura de alguns versículos a partir do verso 1 e você, por favor, acompanhe comigo. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudo ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul,
mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Até aqui. Quero destacar, lendo mais uma vez com você, apenas o verso 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Queridos, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre as características de uma quarentena. Nós vamos perceber na palavra de Deus várias quarentenas, diversas quarentenas. E as quarentenas foram extremamente importantes quando elas aconteceram. Mas antes de nós pensarmos em alguns exemplos de algumas quarentenas na palavra de Deus, eu quero lembrar a você que o significado mais básico da palavra quarentena é que quarentena é um período de 40 dias. É o significado mais básico da palavra quarentena. É claro que nós também temos no meio científico a utilização da palavra quarentena para períodos que não são necessariamente de 40 dias. É um período de isolamento, é um período de afastamento, é um período em que pessoas são isoladas, são guardadas, são retidas, e que não necessariamente dura 40 dias tal isolamento. Mas basicamente 40 dias é o período que se dá ao nome chamado quarentena. Bem, como eu disse para vocês, nós vemos na palavra de Deus vários períodos de 40 dias, várias quarentenas, e que elas foram muito importantes. Por exemplo, nós vamos ver nas Escrituras que Jonas, sim, o profeta Jonas, ele passou 40 dias, foi uma quarentena, anunciando à cidade de Nínive o juízo do Senhor que estava sobre aquela cidade. Nós vamos ver na palavra de Deus que Moisés subiu ao Monte Sinai e por lá se deteve por 40 dias. Tanto é que o povo em polvorosa cobrou ao seu irmão que fizesse deuses para a nação de Israel. Quando Moisés desceu do monte, estava lá aquele bezerro de ouro. Mas foram 40 dias que ele esteve na presença do Senhor, recebendo a lei que Deus tinha para o povo de Israel. Nós vamos perceber outros períodos de 40 dias, como por exemplo o dilúvio, que também foi um marco histórico para a nação de Israel, um marco registrado na palavra de Deus, quando durante 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. Enquanto isso, Noé estava com a sua família salvos dentro de uma arca. Então nós podemos perceber, e não poderíamos deixar de destacar, obviamente, a quarentena do Senhor Jesus, quando passou 40 dias e 40 noites no deserto. E ali foi extremamente marcante, porque foi a quarentena do Senhor Jesus que antecedeu ao início do seu ministério. Então nós podemos perceber que quarentena está registrada na palavra de Deus em vários contextos, em épocas diferentes, em momentos diferentes, e que sempre trouxeram um divisor de águas, sempre trouxeram algo poderoso, algo marcante. E é sobre isso que eu quero pensar com você então nessa noite, sobre características de uma quarentena. Você vai me dar licença aqui só um instantinho, porque o meu pequeno esboço acaba de cair no chão e eu vou pegar ele. Você me dá licença? Está aqui, porque sem meu esboço como é que eu faço, né? Bem, então as características de uma quarentena, você está aí com a sua Bíblia aberta, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. A primeira característica de uma quarentena que eu quero destacar com você está aí no versículo 11. Acompanhe o verso 11 comigo, por favor. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e
todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Você leu o texto comigo, você percebeu que a história aqui, ela é tensa, ela é um momento difícil. Eu quero que você tente visualizar comigo a geografia do lugar. Numa colina estava Saul e o exército de Israel. Numa outra colina, o exército inimigo, o exército dos filisteus. Entre as colinas havia um vale. E note que esse momento foi um momento difícil, foi um momento de quarentena. Havia uma quarentena, por quê? Porque durante 40 dias, sempre pela manhã e à tarde, vinha um verdadeiro gigante do exército filisteu, chamado Golias, um homem com 2,90 metros de altura. A couraça da sua armadura pesava 60 quilos e só a ponta da sua lança pesava mais de 7 quilos. Um campeão de guerra. Se você pegar e ler o capítulo 17 todo, você vai ter essa informação. Você vai ter a informação de que Golias era um campeão de guerra, era um homem muito bem treinado, com certeza conhecedor de toda a arte da guerra daquela época. E detalhe, o texto ainda traz a informação de que Golias era alguém treinado para a guerra desde a sua mocidade, desde a sua meninice. Então, se tem uma coisa que Golias sabia fazer, era lutar. Golias sabia o que era um combate. Golias sabia o que era desembainhar uma espada, o que era se defender com seu escudo, o que era usar uma lança. Conhecedor, plenamente conhecedor, experiente, habilidoso e ainda mais, certamente muito forte. Com certeza um potencial físico de um homem de 2,90 metros de altura, um potencial físico com certeza que se destacava naquela época. Certamente os filisteus ali do outro lado, na colina do lado deles, estavam ali dizendo: a guerra está ganha. A guerra está ganha porque nós temos o campeão dos campeões. Nós temos o poderoso Golias de Gate. E aí, queridos, Israel viveu uma quarentena. Você acompanhou o versículo 16 comigo. Durante 40 dias os filisteus Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Então ele se posicionava esperando. Não vem um macho daí não? Não vem um macho aí de Israel para me enfrentar aqui não? O desafio está lançado, 40 dias e 40 noites. E aí, queridos, a primeira característica que eu identifico com você, no versículo 11 que lemos, é que quarentena é um tempo de incertezas. Quarentena é um tempo de incertezas. Quarentena é um período de medo. Você percebeu aí na leitura do versículo 11, ao ouvirem as palavras do filisteu, tanto o rei Saul como todos os israelitas, o que acontecia? Eles ficaram atônitos e apavorados durante 40 dias, pela manhã e pela tarde. Incertezas, dúvidas. A vida da gente é marcada por momentos assim, e nós estamos vivendo o tempo de uma quarentena. E que longa é essa quarentena que estamos vivendo? Nós estamos aí há cerca de 4 meses de quarentena, numa quarentena que trouxe um reboliço social na vida de diversas nações do mundo. Nós estamos experimentando quebradeira econômica, estamos experimentando fechamento de comércio, estamos experimentando um esfriamento da atividade econômica em todo o planeta.
dúvidas, incertezas, medos, inseguranças. É isso que a gente percebe claramente aqui no versículo 11, e é a característica inicial que nós percebemos aqui de um tempo de quarentena. Sim, de fato, é um tempo onde o medo se apresenta, e ele é uma realidade. É uma realidade. Nós estamos vivendo num momento em que muitas pessoas estão em pânico, muitas pessoas estão em polvorosa, muitas pessoas estão com medo à flor da pele, diante das incertezas que estamos vivendo, nesse tempo de quarentena que estamos experimentando agora. De fato, é um tempo de incertezas. De fato, é um tempo onde as pessoas se sentem temerosas, há dúvida quanto ao que virá. Imagine que naquele momento todo o exército de Israel, Saul, imagine o medo de repente serem oprimidos por causa dos seus inimigos, se perdem essa guerra, porque veja que Golias lança um desafio, manda um homem vir lutar comigo. Se ele me vencer, nós, os filisteus, serviremos vocês, mas se eu o vencer e o tirar de combate, nós serviremos vocês nos servirão. É muita coisa que está em jogo aqui, são muitas famílias, não era só o exército, era uma nação. Então, queridos, o tempo de quarentena, ele tem essa característica de muitas vezes nos lançar medo. E sabe o que é pior no medo? Sabe o que é mais terrível no medo? Não há nada pior no medo do que sair de ação, sair de combate. O pior problema do medo numa situação de uma quarentena como essa é não conseguir lutar, é não conseguir arregaçar as mangas e ir à ação e fazer alguma coisa. Note, a nação, o exército de Israel estava ali na sua colina, do seu lado, e paralisado, com medo de ir à luta, com medo de ir à batalha, com medo de enfrentar o inimigo. O medo paralisante que nos impede de avançar, que nos impede de realizar, que nos impede de fazer. Essa é a pior batalha numa quarentena, é a batalha do medo, é a batalha do medo no sentido dele ser paralisante e não fazermos nada. Queridos, nós precisamos pensar nisso, nós precisamos refletir sobre isso. O pior problema, ou a pior batalha é a não batalha. Não há pior batalha do que aquela em que nem lutamos, sequer fazemos alguma coisa. Numa característica, então, pensando nessa primeira característica da quarentena, é um tempo de incertezas, é um tempo de medo e que lança muitas pessoas à paralisia. Mas em segundo lugar, nós vamos perceber nas características de uma quarentena, nós vamos perceber que a quarentena é uma catalisadora de processos. Eu quero explicar isso para você. Acompanhe comigo o texto a partir do verso 17, ele diz assim: Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães. Para te explicar o que é arroba de 10 grãos tostados, arroba no hebraico é o mesmo que efa. Então aqui seria uma efa. E aí, isso dá entre 20 a 40 litros. 20 a 40 litros. Então é a quantidade que Jessé manda Davi levar como provisões aos seus irmãos que estavam lá na frente da batalha. Bem, continuando aqui o texto. E 10 pães, e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento.
Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Lembra? Ele passou 40 dias e 40 noites, 40 dias fazendo isso. E Davi ouviu. Davi escutou. Versículo 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Estávamos falando do medo aqui agora mesmo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E aí repetiram, verso 27, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhes disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Por que eu estou dizendo aqui que, dentre as características da quarentena, é que ela é uma catalisadora de processos? Eu quero que você lembre comigo na história anterior. Davi e seus irmãos e seu pai receberam a visita um dia de Samuel, que recebeu ordens do Senhor para ungir o futuro rei de Israel. E aí você conhece o texto bíblico. Samuel chega, pede para que Jessé apresente seus filhos. Ele vê um, vê outro, chega até a pensar que era um deles, porque era alto, forte, bonitão, né? Pensou, certamente é esse. E aí Deus diz para ele: não, o homem vê por fora, eu vejo por dentro. Então não era. Quando chega Davi, aí sim, aquele era o escolhido de Deus. Então Davi é ungido, recebe o óleo da unção para ser rei sobre Israel. Você acha que no outro dia alguma coisa mudou na vida de Davi? Não. Davi continuou cuidando das ovelhas de seu pai, tanto é que você vê que nesse relato, você vê que Davi continuava fazendo isso. Ele já tinha sido ungido rei, mas ele continuava sendo pastor das ovelhas. E aí chega esse confronto, Israel e os filisteus, chega essa quarentena. E aí nessa quarentena você percebe que chega a oportunidade, ou seja, a quarentena se torna uma catalisadora, uma aceleradora de um processo. Se torna uma aceleradora de um processo na vida de Davi. É na quarentena, nesse momento em que Israel e os filisteus estão frente a frente, e Israel sendo confrontada por um gigante chamado Golias, nessa quarentena, você vê que ela se apresenta como uma mola propulsora na vida de Davi e nos propósitos de Deus para a sua vida. E aí ele toma pá da situação, ele escuta a afronta do filisteu e diz: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E aí você vai poder acompanhar a leitura do texto. Saul fica sabendo que Davi está tendo essa conversa ali entre os soldados com seus próprios irmãos, e a partir desse momento nasce
a possibilidade então, começa ali a se descortinar a possibilidade de Davi enfrentar Golias. Apesar da grande disparidade que havia, Davi nunca foi guerreiro, Davi nunca lutou coisa nenhuma. Davi era um menino, um adolescente, um pastor de ovelhas, diante de um campeão de guerra, treinado, experiente, veterano de guerra, e gigante, com 2,90 metros de altura. Mas perceba que toda a dificuldade que essa quarentena apresenta, ela se move como um catalisador de processo na vida de Davi, porque quando Davi vence Golias, a vida de Davi então toma um impulso na direção dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. E qual era? Ser rei sobre Israel. E é o que ele realmente se tornou. Ele se tornou rei de Israel, e não só rei de Israel, ele foi o melhor rei da história de Israel, experimentando na sua vida os propósitos que o Senhor tinha para ele e através dele. O que eu quero dizer com isso? Tudo acelerou na vida de Davi a partir de uma quarentena. É por isso, queridos, que nós não podemos ficar paralisados, porque a pior batalha numa quarentena é aquela em que não lutamos. É necessário arregaçarmos as mangas e lutarmos na quarentena, porque ela também se apresentará como um catalisador de processos, ou seja, um acelerador. A quarentena pode se apresentar como um acelerador dos processos de Deus, dos propósitos de Deus na minha e na sua vida. Nós estamos vivendo uma quarentena, ela traz medo sim, ela traz incerteza sim, ela traz insegurança sim, mas ela também pode trazer oportunidades. Eu tive conhecimento de que algumas empresas no Brasil, nesses 4, 5 meses que nós estamos vivendo aí de pandemia, elas cresceram mais nesses poucos meses do que nos últimos 8 anos. Elas cresceram mais nos últimos meses do que nos últimos 8 anos. Ou seja, a quarentena se apresentou como um catalisador, como um acelerador na vida dessas empresas. É bem verdade, sim, que muitas pequenas empresas quebraram, é verdade, as centenas, na verdade as milhares, quebraram de fechar as portas e não vão abrir mais, mesmo depois que terminar essa quarentena. Isso é verdade. Contudo, o que eu quero mostrar para você é que não existe só o caos diante de uma quarentena, ela também pode apresentar aceleração, ela também pode apresentar um processo de aceleração dos propósitos do Senhor na sua vida, na minha vida. Ela também traz oportunidades. Muitas pessoas estão de olho no que esse tempo de quarentena que nós estamos experimentando agora pode trazer de oportunidades para as suas vidas. Então, querido, não pensemos apenas na quarentena, apenas na ótica do caos, apenas na ótica de que tudo está encerrado, tudo está terminado, como uma jovem que ouvi um dia. Ela vira para mim, uma menina de 18 anos de idade, vira para mim um dia e diz o seguinte: eu acho que nós vamos morrer todo mundo nessa pandemia. Meu Deus, nós precisamos olhar para o Senhor e crer que um momento como esse é um momento de oportunidade, e se tornou um momento oportuno na história de Davi, no processo de Davi, porque a partir da derrota de Golias, tendo Davi vencido o gigante, aquilo impulsiona o processo de Davi para que um dia ele chegasse de fato a ser o rei de Israel. Nasceu numa quarentena. Nós precisamos olhar, queridos, para essa quarentena e observar que o Senhor tem o controle de todas as coisas nas mãos, e Ele pode estar nos oportunizando a grandes coisas, coisas maravilhosas, talvez não grandes, mas mesmo assim maravilhosas, a partir de uma quarentena. Então,
as características da quarentena, nós vimos que é um tempo de incerteza, de insegurança, de medo, sim. E o medo é paralisante, nós precisamos tomar cuidado, porque não há pior batalha do que aquela em que nem lutamos. É necessário lutar. É necessário que vençamos a realidade do medo de uma quarentena. Mas também estamos vendo que a quarentena, em segundo lugar, é um catalisador de processos, é um acelerador de processos. É um momento em que altera a velocidade das coisas, e no caso de Davi nós percebemos isso. Nós podemos perceber que o Senhor pode, através de uma quarentena como a que estamos vivendo, nos dar impulso para nos lançar exatamente para dentro dos seus propósitos, em nossas vidas e através de nossas vidas. E eu quero encerrar com a terceira característica de uma quarentena, é que é um tempo de desafio à fé. Tempo de desafio à fé. Acompanhe comigo a partir do versículo 45. Na verdade, de 45 ao 47, diz assim o texto: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, perceba essa fala de Davi a partir daqui. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Queridos, tempo de quarentena é tempo de desafio à fé. É tempo de fortalecimento da fé. Você acha que Davi não estava consciente da sua fragilidade? Digo, fisicamente falando, Davi deveria ter 1,60 m de altura. Um menino com seus 16 anos de idade. Nunca guerreou, nunca lutou coisa alguma. Nunca recebeu nenhum treinamento de guerra, de combate. E isso também era uma fragilidade, não só física, porque ele era mirradinho, pequenininho, e Golias tinha 2,90 metros de altura. Davi tem todas as desvantagens aqui: física, capacidade de combate, treinamento, experiência, zero. Do ponto de vista humano, Davi não tem nenhuma condição de vencer Golias, e Davi com certeza tem consciência plena disso. Ele está plenamente consciente da sua incapacidade por si só de vencer o gigante. Mas Davi vence Golias pela fé no Senhor dos exércitos de Israel. Ele deixa isso claro, ele diz: você vem contra mim com todo o seu armamento, com todo o seu potencial, com toda a sua capacidade, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele não fala assim: eu vou contra você em meu nome, eu vou contra você na minha força, eu vou contra você na minha capacidade, eu vou contra você na minha inteligência, eu vou contra você na força do meu braço, eu vou contra você no potencial destrutivo da minha arma. Não, eu vou contra você em nome do Senhor. Davi tinha plena consciência de que quem poderia dar vitória era o Senhor, e ele deixa claro isso, está aí no versículo 47.
todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. No versículo anterior ele disse, note que no versículo 46, ele não disse que daria às aves dos céus e aos animais o corpo apenas de Golias. Ele inclui inclusive o exército filisteu. Com os olhos da fé, na certeza do poder de Deus. Poder de Deus. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Davi se posiciona sabendo da sua fraqueza, mas consciente, completamente cônscio do poder de Deus. O poder de Deus operando para vencer o inimigo. Ele sabia que quem iria entregar a cabeça de Golias nas suas mãos era o Senhor, não a sua força, não a sua capacidade. Queridos, essa é a hora de renovação. Esse é o momento de nos renovarmos no Senhor, de renovar a nossa fé no Senhor. É num momento de quarentena, é num momento de medo, é num momento de incertezas, é que nós precisamos nos renovar no Senhor, renovar nossa fé, renovar nossa certeza de que o Senhor está guardando, de que o Senhor está cuidando, de renovar no nosso coração a certeza que essa pandemia, essa quarentena pode se transformar num catalisador, num acelerador dos processos, querido, daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Sabe, nós estamos vivendo uma epidemia. Jesus de Nazaré disse que elas iriam acontecer, nos últimos dias elas iriam acontecer. E quando tais coisas estivessem acontecendo, era o momento em que nós estaríamos anunciando, o Evangelho estaria sendo pregado em toda a terra. Eu estou falando aqui de potencial de Deus na nossa vida, de um catalisador que acelera os processos de Deus para vivermos os seus propósitos. Nesse momento pode ser, queridos, que Deus esteja nos dando a oportunidade de nos lançarmos à pregação do Evangelho e anunciarmos Cristo a tantas pessoas que se encontram em desespero num momento de quarentena como o que estamos vivendo. É a nossa hora, é o nosso momento. É o nosso momento de nos firmarmos com Deus, é o momento de nós nos achegarmos ao Senhor, é o momento de nossa fé ser renovada, o nosso pacto com Deus ser renovado, é momento, queridos, de nos lançarmos inteiramente nas mãos do Senhor, é momento de confiarmos e crermos nele, é momento de desejarmos e ansiarmos com todo o nosso coração os propósitos de Deus, porque os propósitos do Senhor estavam sendo cumpridos na vida de Israel e na vida de Davi, justamente num momento de quarentena. Não pensemos que um tempo de quarentena, ou que as características de uma quarentena são apenas voltadas para o caos, para a destruição e para a morte. Um tempo de quarentena pode ser um tempo de grandes oportunidades do Senhor na nossa vida. Então nos voltemos ao Senhor. Pense comigo nessas características. Tempo de incerteza, sim, mas também é um tempo de aceleração de processos. E também é um tempo de desafio à fé. Creiamos no Senhor, Ele está cuidando de nós. Vamos orar nesse momento. Pai amado, te louvamos pela Tua palavra e rogamos que ela seja aplicada pelo Teu Espírito em nossos corações. Abençoa, Pai Celestial, te peço, cada família, cada pessoa que está ouvindo, que ouviu essa mensagem nessa hora. Meu Deus, gera edificação no coração de cada pessoa, de cada vida. Em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor nos dê a graça de experimentarmos os Teus propósitos num tempo de quarentena como os que estamos vivendo. Meu Deus, livra as nossas famílias, livra, meu Deus, nossa cidade, o Distrito Federal, livra, Pai Celestial, o nosso país,
livra as nações da terra, mas ao mesmo tempo cumpra os teus propósitos e realiza toda a tua vontade. Nos impulsiona nesse tempo de quarentena, ó Deus, nos tira da inércia, nos tira, meu Deus, da inércia do medo, nos leva para a batalha, assim como Davi foi levado para a guerra, foi levado para o meio do fronte de batalha diante de um gigante humanamente invencível, mas o Senhor deu vitória. Nos dá vitória em tempos de quarentena, Senhor, como esse. É a nossa oração, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado por participar da nossa celebração dessa noite. A sua audiência, a sua presença aqui enche o nosso coração de alegria. Nosso desejo é que você e a sua família tenham sido grandemente edificados na celebração dessa noite, tanto na ministração dos cânticos, como também da palavra de Deus. Obrigado. Antes de impetrar a bênção, gostaria de pedir mais uma vez para você deixar o seu like. Gostaria de pedir que você faça a sua inscrição, inscreva-se nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aqui no nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição, participe conosco. Sua participação muito nos alegra. Por favor, receba nesse momento a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra e sobre a sua família. Aleluia, glória a Deus, amém. Que Deus abençoe você.